Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado, meus irmãos. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, momento em que nos reunimos como irmãos, em nome de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixamos aqui também o nosso carinho, nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Sintam-se, meus irmãos, envolvidos pelo manto de amor de Jesus, que nos fortalece, que aquece a nossa alma e que nos concede a força para a caminhada da vida. Meus amados irmãos, nesse novo dia que se inicia, que possamos aurir muita força para a jornada da vida. Se estamos já há um tempo rogando a Deus nosso Pai para que algo chegue em nossa vida, para que algo aconteça, que possamos manter a paciência, meus irmãos, e compreender que tudo chegará para nós no momento certo. As oportunidades irão chegar, os caminhos irão se abrir, o que estamos desejando vai chegar para nós se for o melhor, mas no tempo de Deus. E no tempo também que estivermos preparados para isso. Então temos que ter paciência. E justamente sobre esse tema eu sempre me lembro de um exemplo muito simples. Muitas vezes a gente roga e pede profundamente a Deus coisas para a nossa vida. E não há nada de errado com isso. Nós podemos pedir e conversar com Deus a todo instante. Mas também cabe ao nosso coração um pouquinho mais de paciência e de maturidade espiritual para compreender realmente que o que chega para nós e o que chegará é o que é permitido por Deus. E o que também damos conta na nossa jornada terrena, o que é melhor para a gente. E eu me lembro de um exemplo muito simples sobre isso, que muitas vezes nos assemelhamos a uma criança pedindo uma aeronave para o pai. Que pai terreno, em sã consciência, vai presentear o seu filho com uma aeronave para ele pilotar, sendo que ele é uma criança? Todos nós, diante de uma rogativa dessa, iremos pensar de forma madura. Mas como que uma criança tem capacidade de pilotar um avião? Não tem nem idade, não tem nem conhecimento para isso. Mas a criança está lá, convicta de que a aeronave tem que chegar para ela. Às vezes a gente se assemelha a essa criança. Estamos rogando certas coisas para Deus que o nosso espírito não tem capacidade para lidar nessa vida. E que talvez seria melhor que não chegasse mesmo para nós. Ou que não é permitido ainda. Então temos que ter paciência, temos que compreender a vontade de Deus e colocar a vontade do Pai à frente ainda dos nossos desejos tão inferiores. Porque às vezes a gente pede certas coisas para Deus visando o aqui e o agora, a vida material. Mas talvez isso que nos chegaria não é tão proveitoso aos olhos da vida eterna espiritualmente falando. Não é tão valoroso para o nosso espírito, para a nossa caminhada. Então a gente não pode se revoltar se algo que a gente pediu não chegou, se um caminho que a gente pediu as portas não foram abertas, a gente não pode se revoltar. Mas tem que compreender que tudo vai acontecendo no momento certo e que Deus reserva para nós o melhor para a gente. Às vezes a gente está pedindo algo, mas Deus está reservando algo mais grandioso para a nossa caminhada. Mas a gente tem que ter paciência e ir fazendo a nossa parte enquanto isso também, como filhos. Bom, meus amados irmãos, são com essas palavras que nós vamos iniciar o nosso sábado. Já estou aqui com a minha obra 50 anos depois,
unindo ela sempre com o Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amados irmãos, hoje nós chegamos no capítulo 5. Daqui a alguns dias nós já iremos encerrar esta obra. E meus amados irmãos, enquanto isso, tem muita história ainda para nós refletirmos e mergulharmos aqui. E eu vou convidar todos neste momento para lembrarmos que se passaram 10 anos na história. 10 anos se passaram, é muito tempo. E agora nós não iremos estar no cenário da vida de Célia, mas nós iremos viajar juntos lá para Roma e ver os detalhes, como está, primeiro, a família de Célia. Meus irmãos, após Euvídio expulsar Célia de casa, após Euvídio simular que a própria filha tinha morrido para a sociedade, para não ter que dar esclarecimento para ninguém do que foi que aconteceu, após tudo isso, a mãe de Célia caiu numa tristeza profunda. Uma tristeza profunda. Ela sentia muita saudade da filha, ficava ruminando tudo aquilo que aconteceu. E por mais que Euvídio tentasse ali justificar, dizer que era o melhor, para um coração de mãe, aquela não foi a melhor decisão. Então, Alba, ela envelheceu muito ao longo desses 10 anos. E Emmanuel nos coloca na obra que ela envelheceu por causa da tristeza que ela estava passando. Então, a amargura, a tristeza de ter visto a tua filha sendo expulsa de casa, meus irmãos, isso foi definhando Alba, não só interiormente, mas fisicamente também. Ela já não estava mais reconhecível, porque era uma mulher muito bonita naquela época, mas ela já havia se entregado. Tamanha a tristeza dela de ter sido separada da filha naquele momento. E, meus amados irmãos, ao mesmo tempo, Euvídio, que tentava justificar a ação dele, que não, que estava certo, ele também se sentia profundamente entristecido com toda aquela situação. Só que quando a tristeza vinha, ele tentava escapar, fugir, esquivar daquelas lembranças. Porque o arrependimento ia ser forte. A culpa ia ser muito forte se ele pensasse nisso. Então ele fazia outras coisas para não lembrar daquilo. Então, em resumo, a família de Célia vivia em um profundo momento de tristeza durante todos esses anos. Ao mesmo tempo, nós temos a Cláudia na história. Onde será que está Cláudia, meus irmãos? Porque Cláudia aprontou tudo aquilo, inventou todas aquelas mentiras, criou todos aqueles planos e de repente Cláudia sumiu da história? Bom, Emmanuel vai trazer aqui pra gente o que aconteceu com Cláudia, porque ela não sumiu da história. Quando o plano dela não foi colocado em ação e não teve o sucesso que ela esperava, e o esposo dela faleceu e ficou no ar ali, quem será que assassinou ele? Porque ela que escreve uma carta simulando um suicídio, então acontecem várias coisinhas assim. Depois de tudo isso, Cláudia, ela irá se mudar dali. Ela vai para um sítio. E ela volta meio que a viver como a plebe. Da mesma forma como ela tinha a vida antigamente, antes de ficar na riqueza, antes de conhecer Lólio e ser profundamente rica. Então, o que vai acontecer depois da morte do marido e de tantos outros fatos que acontecem com ela, o dinheiro todo que ela tinha também vai embora. Também vai embora. Então ela fica com pouquinho dinheiro, ela não tem mais aquela riqueza, aquele poder em Roma, ela não tem mais. Aquilo foi passageiro. E ela vai
estar morando em um sítio, junto ali com a plebe. Ela vai estar totalmente humilde em questões físicas neste momento. E é muito interessante porque Cláudia, ela achava que o dinheiro era tudo na vida dela. Ela achava que ela tinha ganhado aquele tanto de dinheiro e que ela estava segura pro resto da vida. Só que, meus irmãos, todo o dinheiro que a gente possui, tudo materialmente que a gente possui, é também um empréstimo de Deus para nós. E se Deus nos emprestou para essa etapa da vida, pode acontecer disso também ser nos tirado. Por isso, frequentemente, nós vemos na Terra famílias que possuem uma fortuna imensa e de um dia para o outro perdem tudo. Não é mesmo? Foi isso que aconteceu com Cláudia. Ela achou que o poder dela, que a vida segura dela estava toda depositada no dinheiro. De repente ela acordou e já não tinha mais nada. Mais nada. Tendo que retornar para a simplicidade que foi da onde ela veio. E é interessante que algo vai ser nos revelado. Cláudia, nessa mudança toda, tinha muito dinheiro, caiu, foi lá para baixo, por toda aquela simplicidade. Ela vai começar a abrir o coração dela para Jesus. Eu acho que isso é algo inimaginável para todos nós. Inimaginável. Ela vai começar a abrir o coração dela para o Cristo. E sabe, meus irmãos, fato é que eu me compadeço muito de Cláudia, porque nós sabemos que ela foi uma alma muito cruel, falou muitas mentiras, teve todos aqueles planos tentando o caminho mais fácil. Mas se olharmos profundamente, é uma alma muito imatura. É uma alma que, do jeito dela, ela queria ser amada. Tudo que ela queria era ser amada. E ela achou que ela, para ser amada, ela precisava tomar os caminhos mais fáceis. Então, assim, eu me compadeço muito de Cláudia, porque por mais que ela fez toda aquela maldade, a gente sabe muito pouco da história de vida desse espírito, que é a Cláudia. Porque ela fez muita maldade, ela fez muitas coisas ruins, mas ela teve uma infância muito difícil, que a gente sabe bem pouquinho dela aqui na história, mas ela veio de uma infância muito simples, viveu na miséria, situações muito complicadas. E a gente não sabe como que era o núcleo familiar de Cláudia, a situação dela. E às vezes a gente olha para essas almas como Cláudia e fala: nossa, olha como que faz maldade, olha como que faz as coisas erradas e tudo. Mas nós não sabemos a história de vida realmente daquele espírito. Será que esse espírito ele teve as mesmas condições que nós tivemos para encontrar Jesus? Será que esse espírito ele teve as mesmas oportunidades que nós tivemos às vezes na vida para a gente estar num caminho melhor? A gente também precisa pensar um pouco isso. E ter esse olhar é um olhar de piedade, um olhar de compaixão. Porque a gente não pode cobrar do outro aquilo que não foi lhe ensinado, aquilo que não foi lhe exemplificado. Então, às vezes a gente olha para a história de vida da Cláudia e pensa assim: ah, ela tinha que ser uma alma boa, uma alma evoluída. Não, ela não podia fazer isso. Mas qual que foi o exemplo, será, que ela teve de vida? Quem será que foi as pessoas que ela conviveu? Porque às vezes o núcleo que Cláudia cresceu foi um núcleo de mentiras, de pouco amor, de pouco afeto, de muitas intrigas. Então ela cresce para a vida carregando essa visão de que, para eu me dar bem, eu tenho que passar os outros para trás. Para eu me dar bem, eu tenho que mentir.
Para eu ter alguém comigo, eu tenho que afastar todo o resto e ter só essa pessoa para mim. Para eu me dar bem, eu tenho que ter dinheiro. Para as pessoas se interessarem por mim, eu tenho que ser uma pessoa com poder, com dinheiro, senão ninguém vai olhar para mim. E se essa foi o pensamento dela, que a conduziu por todos esses caminhos? E eu trago essa reflexão para nós, convidando a todos nós a ter um pouquinho mais de compaixão na forma como a gente olha o próximo. Sobretudo os nossos irmãos que desviaram e muito do caminho do bem. Sempre pensar, qual será a história de vida desse espírito? Qual será a bagagem espiritual? Eu não estou falando só dessa existência, não, mas de tantas outras existências. Qual a bagagem espiritual? Fato é, meus irmãos, que nada justifica fazer o mal. Nada justifica a gente optar por fazer maldade. Jamais. Nada justifica fazer o mal a nós e ao próximo. Mas nós que já estamos num caminho do bem, precisamos, a exemplo de Jesus, ter um olhar de piedade para esses irmãos que ainda estão muito desviados. E às vezes a gente consegue ter esse olhar de piedade compreendendo qual que é a história desse espírito. Será que nesse momento a gente não pode cobrar que seja uma alma evoluída, uma alma no caminho do bem, 100%? Porque qual que é a história desse espírito? Será que alguém teve a paciência de sentar com esse irmão e ensinar sobre amor? Em destinar afeto para esse irmão da mesma forma que a gente recebeu? Será que esse irmão teve oportunidades de ouvir ensinamentos que nós tivemos? Talvez não tiveram. Talvez não tiveram. Não estou dizendo que todos os casos são assim, mas o de Cláudia é bem um reflexo desse. Ela vem de uma história de vida difícil, ela traz o reflexo dessa história tentando continuar no caminho fácil na vida. Só que aí quando ela perde tudo, ela começa a abrir o coração dela para Jesus. E é interessante que ela começa a frequentar os cultos cristãos nas catacumbas. E ela já começa ali a ouvir um pouquinho, e é tudo muito novo para ela. Novo, meus irmãos. E quando a gente pensa que tudo é muito novo para ela, sobre perdão, sobre indulgência, sobre paciência, nos faz pensar que esse espírito ainda não tinha ouvido sobre isso nessa existência. Ninguém tinha ensinado isso para essa alma até o momento, então, nessa existência. Se para ela é tão novo assim ouvir os ensinos de Jesus sobre perdão, quais foram os exemplos que ela teve na vida, então? Que era só vingança, só ódio, olho por olho e dente por dente, digamos assim. Isso era muito partilhado na época, olho por olho e dente por dente. Então ela vai refletindo isso. E aí ela vai ouvindo ali os ensinos do Cristo e ela começa a ser tocada no coração. Só que para ela ainda é difícil digerir tudo isso. Emmanuel nos deixa bem claro que Cláudia, ela ouve os ensinos, as pregações que falam dos ensinamentos de Jesus, mas para ela ainda é muito difícil entender esses ensinos. Para ela ainda é muito difícil compreender sobre perdão, sobre o amar ao próximo que Jesus nos ensinou. Mas ela pelo menos ouve. O coração dela ainda está muito dominado por ideias enrijecidas do passado, pelo orgulho. Então é difícil ter uma brechinha ali para vivenciar, mas pelo menos ela já está ouvindo. Ela já está ouvindo. E eu acho que compete a todos nós até lembrarmos aqui de um ensino do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 7, item 11, uma passagem que se chama Orgulho e Humildade. Porque eu queria trazer essa passagem justamente para o seguinte: o coração de Cláudia ainda está dominado muito por aquele orgulho, que é o que ela está acostumada a viver. E a humildade ganha pouco espaço ali no coração dela.
E para compreender e viver os ensinos de Jesus, a gente precisa se despojar do orgulho e abrir o coração da humildade. Porque se a gente não tiver humildade no nosso coração, nem que sejam umas gotinhas de humildade, meus irmãos, fica muito difícil para nós vivenciarmos os ensinos do Cristo. Fica muito difícil, porque a gente sempre vai pensar, mas como que eu vou perdoar alguém que me feriu? Como que eu vou perdoar essa ofensa? Como que eu vou amar alguém que me fez mal? Como que eu vou respeitar e orar para alguém que me deseja o mal? Se a gente não tiver humildade, um pinguinho de humildade, a gente vai olhar para os ensinos de Jesus dessa forma. Então, tá faltando umas gotinhas ainda que Cláudia tá construindo de humildade no coração para ela vivenciar os ensinos do Cristo que ela está ouvindo. E não compete a nós julgarmos a Cláudia, porque a gente está passando ou já passou por esse processo de abrir o coração ao bem, a Jesus, a doutrina espírita e ter ainda uma dificuldade de vivenciar esses ensinamentos. E temos ainda dificuldade, sim, de vivenciar os ensinos da doutrina espírita, os ensinos de Jesus. Ainda temos. Então pensemos em Cláudia, ela está saindo de um coração tão preenchido de orgulho e começando a abrir umas brechinhas para ouvir de Jesus. Isso já é um grande passo, porque pelo menos ela está tendo a humildade de ouvir. Já é um grande passo. Então, meus irmãos, a Cláudia ela vai estar vivenciando esse momento aí da vida dela, dando aquele passo para mudança, mas ainda olhando um pouco para trás, dando aquele passo para mudança, mas ainda querendo olhar para o passado, aqueles velhos hábitos, aquelas velhas formas de pensar, mas querendo mudar. Ela está nessa etapa que todos nós podemos estar vivenciando ou já vivenciado. Essa etapa que a gente escolhe mudar, mas que ainda é difícil deixar os velhos hábitos. Mas a mudança chega. Em algum momento vai chegar. Se não chega nessa existência, por exemplo, para Cláudia, numa próxima já é um progresso que a gente deu. Bom, meus irmãos, Cláudia estará vivenciando esse cenário na vida dela. Mas, meus amados irmãos, vamos retornar agora lá para casa de Alba e de Ovídio. Lembra que a gente disse que os dois estão vivendo aquela tristeza, Ovídio fingindo que tá tudo bem, Alba, o coração dela tava ali corroído de toda aquela situação, 10 anos já longe da filha, sem saber o que aconteceu. O fato é que alguém vai chegar lá na casa dela. E essa pessoa é a Atéria. A Atéria, depois de 10 anos, irá lá na casa de Alba. E vai pedir para conversar com todos. Todos os familiares ali. Ovídio, Alba, Fábio, com todos. Que ela precisa contar algo. E amanhã nós saberemos o que ela vai contar, o porquê ela vai falar e o que também vai acontecer com a vida dela. Meus amados irmãos, hoje nós encerramos por aqui. Encerramos com o nosso coração em Jesus, com a paz do Cristo em nossa alma. Desejamos a todos os corações um excelente sábado. Lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos. Até amanhã, com a bênção de Deus.